Meus amigos, carimbaram a nossa faixa. Carimbaram a nossa faixa e a parada é muito louca. Eu acho que a rapaziada que tá chegando aí no chat, eu coloquei errado o nome da live, mas eu já dou uma arrumada depois da nossa análise, que é mais uma análise aqui, ó, do nosso Covil. Oferecimento aqui dos nossos membros, tá bom? Lembrando, rapaziada, a gente começa nossas lives com análise dos jogos e logo em seguida a gente troca bastante ideia. Então, se você tá vendo isso depois, é um corte da nossa live pós-jogo. Pronto, já arrumei aqui, tá? Tá Vasco 2, 1 Palmeiras. E já deixa o like, já deixa o hype, deixa sua opinião sobre o jogo aí. Vamos fazer aquela análise que vocês já estão acostumados aqui. E a gente já volta para a live, fechou? Se você tá vendo isso no corte, depois deixa a sua opinião. Bom, foi um jogo, cara, que vamos falar, basicamente o Palmeiras foi jantado fisicamente. E era de se esperar, né? Era muito de se esperar que o Palmeiras ia sofrer fisicamente, porque ele foi com uma escalação para esse jogo, que olha só, mano, uma escalação no mínimo complexa pra gente entender. Quando a gente olha para a escalação dos times, ó, Palmeiras foi a campo com Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux e Jefté, Andrés e Marlon, Felipe Anderson de um lado, Arias do outro, Sousa e Flaco Lopes. E aí, beleza. A gente até conversou sobre isso na live pré-jogo. Pô, legal a escalação do Palmeiras. Uma escalação que dá pra ganhar lá. E tecnicamente dava. Mas tinha o fator físico, né? O Vasco foi a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Thiago Mendes, Nuno Moreira, David e Andrés Gomes. E o Vasco funcionou da forma como a gente falou no pré-jogo, tá? Com Andrés Gomes numa ponta, David de centroavante, Nuno Moreira de ponta direita. Então o Vasco tinha basicamente um 4-3-3, enquanto o Palmeiras jogava no seu já conhecido 4-4-2, tá bom? Pois bem, o que a gente tem que falar sobre essa partida que eu acho que é muito relevante é o seguinte, meus amigos. O primeiro tempo foi um primeiro tempo que o Palmeiras jogou pouco. A gente olha aqui, ó. O Palmeiras jogou pouco. O Vasco teve alguns bons momentos, mas o Palmeiras controlava. O Vasco não criava tanto e o Palmeiras também não conseguia construir muito, mas era um Palmeiras que eu tava gostando muito da forma como perdia e pressionava. Tava errando em algumas decisões, mas perdia e pressionava bastante. Principalmente o Andrés Pereira, tá? Que vou falar, fez um bom jogo. Gostei do jogo do Andrés Pereira, principalmente defensivamente falando. Mas foi um primeiro tempo equilibrado, de um Palmeiras que fisicamente está abaixo. O Vasco veio para esse jogo muito mais inteiro que o Palmeiras. O Palmeiras jogou uma final aí num polo aquático bizarro. Eu até achava que essa escalação parecia legal, mas eu preferia um time um pouco mais misto, até pela questão física. Mas vamos lá. Primeiro tempo equilibrado, até que o Palmeiras faz um gol numa jogada que vale a pena a gente analisar assim, apesar do Palmeiras não ter ganhado o jogo, mas vale a pena a gente analisar o primeiro gol do Palmeiras, porque foi um gol interessante no aspecto da construção contra um time razoavelmente fechado, que a gente sempre fala que o Palmeiras tem essa dificuldade, né? A construção começa aqui, ó, com o Marlon Freitas pedindo a bola no meio de um losango do Vasco, ó. Ele recebe essa bola e aí surge sempre aquela dúvida, né? Como é que a gente vai construir dentro, no entrelinhas de um time com 9 jogadores se defendendo? Você percebe aqui que o Vasco tá num 4-5-1 se defendendo. E no entrelinhas o Palmeiras coloca 3 jogadores, ou seja, são 3 jogadores do Palmeiras contra 9, basicamente, do Vasco ali nesse entrelinhas, então não tem como construir por dentro. Mas daí vai muito da movimentação muito inteligente, e olha só, quando o Sousa, que é o centroavante aqui, ele sai, ele cola no zagueiro, no Robert Renan e sai, a gente vai ter o que é chamado de movimento complementar, né? Ele sai para abrir uma janela, porque o zagueiro vai junto, pro ponta entrar. O ponta em questão aqui é o Flaco, né, que tá como ponta nessa posição, nesse momento do jogo, não que ele seja o ponta. Então isso são movimentos complementares. Você atrai a marcação para abrir uma janela e o seu jogador de beirada fazer essa diagonal. Uma jogada treinada, uma jogada ensaiada, uma jogada comum de se ver, mas é aí que tá a inteligência do Flaco. Ele não dá esse passo para dentro, ele não faz a diagonal, ele corre para fora. E nesse momento aqui que o Piton fecha, achando que ele vai
entrar, né, na diagonal, o Flaco Lopes afasta da linha, ele se aproveita que o Kelvin tá atacando aqui o Andreas Gomes, que em tese viraria esse quinto da linha de defesa, e o Flaco pega nessa janela entre o ponta e o lateral. Ou seja, ele dá essa opção diferente do que era o previsível. Aí o Marlon consegue encaixar esse passe e aí tá a resposta. Como é que a gente fura uma defesa fechada? Com movimentações como essa. Movimentação inteligente. Aí o Flaco vai muito bem na jogada individual, traz pra dentro e faz um golaço. Palmeiras sai na frente e vai pro intervalo. Pô, tranquilo, né? Vamos voltar pro segundo tempo. Bem. E aí entra a minha preocupação. E aí eu vou criticar demais o João Martins, que foi o técnico hoje. Porque eu acho que... Eu sempre falo pra vocês, né? Futebol não é videogame, mano. Se você inventa demais e muda muito a formação, e muda muito os gatilhos, muda muito as dinâmicas do time, você corre risco, porque não é tão rápido pra você se adaptar, não. Muda muita coisa. E quando muda muita coisa nos encaixes, nesse meio tempo aqui você pode se ferrar, tá bom? Mas eu já vou explicar por que eu tô falando isso. Porque volta o segundo tempo e o Vasco amassando o Palmeiras fisicamente. Aqui você percebe que o Vasco volta muito melhor, tendo um volume de jogo que não teve no primeiro tempo. E aí pra mim é muito claro, as mudanças do Renato foram boas, tá? As mudanças do Renato foram boas, mas principalmente porque o Palmeiras pregou fisicamente. Era de se esperar. O Palmeiras há 3, 4 dias atrás jogava uma final de Paulista num campo extremamente pesado, o terceiro jogo seguido do time titular. É óbvio que esse time ia pregar. E o Vasco tá se preparando para esse jogo faz mais de uma semana. Então era óbvio que no segundo tempo esse time do Palmeiras ia pregar. E aí, quando o Palmeiras faz o 1-0 e volta no segundo tempo sendo engolido, o que deve ser feito? Na minha opinião é muito simples. Você fecha a casinha. Você fecha a casinha. Não aguento jogar. Fisicamente eu não tô bem. Não se expõe. Fecha a casinha. E quando eu falo de fechar a casinha, não é só recuar o time, porque isso o Palmeiras fez. Fecha a casinha com alterações. E o João Martins só foi fazer essas alterações quando o time já tinha tomado o primeiro gol. E aí eu trago pra vocês o que claramente pra mim é uma falha do Palmeiras, um pouco que individual, mas um pouco de um time que tá pregado, tá bom? Porque aí o Vasco amassando o Palmeiras não tava resistindo. Nesse momento, 17 minutos do segundo tempo, nenhuma alteração num Palmeiras que tava pregado, o João Martins demorou. Demorou muito. O Palmeiras estava pregado no segundo tempo. E ele demorou demais para fazer as alterações. E aí, olha como esse gol sai num time que está pregado. Ó. Aqui, o Thiago Mendes é do Marlon. Olha a distância que está o Marlon para ele. O Marlon não consegue acompanhar. A corrida do Marlon é na diagonal para trás. Tentando meio que fechar um espaço. Porque ele não tem, ali ele não tem condição de perseguir, de pressionar. Que é algo que o Andrés fez muito bem no primeiro tempo. E o Palmeiras controlava o Vasco nessas pressões altas, nessas subidas de pressão. Segundo tempo, ninguém ali tinha físico para subir pressão mais. Então ficava só nessa corridinha de caranguejo. Então o Marlon estava marcando o Thiago Mendes. O Arias, que era o quinto homem da linha de defesa, ele cuidava aqui do Cuiabano. Se o Cuiabano infiltrasse, ele que fechava na última linha. Até aqui tudo bem, né? O Marlon precisava pressionar, mas o Marlon não tinha capacidade. Então o Marlon tá na corridinha de lado, o Arias tem que soltar o jogador dele pra ir cobrir o Marlon, porque o Marlon não tem condição. Fisicamente ele não tinha condição. Aí o Arias vai no cara, o Marlon também vai no cara, vai 2-1, 2 meia bomba pra 1, o Kelvin, que tava fechando a linha de defesa, e ele era a cobertura do jogador aqui que o Gomes tava marcando, o Kelvin tem que sair pra marcar o cara que era do Arias. Não tem o que fazer. O Arias saiu do cara dele, agora é do Kelvin. O Kelvin tem que sair para marcar o cara. E aí o David aqui faz um belo de um pivô e gera essa janela nas costas do Kelvin. Mas antes que vocês critiquem o Kelvin só saiu para gerar esse espaço porque o Arias largou dele. E o Arias só largou dele porque o Marlon largou dele. Então é um efeito dominó, mano. É o Marlon que não tá bem fisicamente, precisa o Arias sair. Aí o Kelvin sai. Tudo isso vai gerando um efeito dominó, mano. Um time fisicamente abaixo, um time que deveria ter fechado, compactado na defesa ali, mas o João Martins demorou, gerou esse espaço, e aí, ó, infiltração por dentro, tabelando por dentro. Ficou até fácil pro Thiago Mendes entrar aqui e fazer esse gol, numa que é uma das grandes dificuldades do Carlos Miguel, essa defesa rasteira mesmo. Então, Palmeiras toma um gol em algo que eu acho que dava pra evitar. O Vasco, no primeiro tempo, tentou essa tabela por dentro diversas vezes, e o Palmeiras bloqueava. Porque o Palmeiras pressionava, porque o portador da bola não tinha tranquilidade para tentar a tabela.
tinha sempre alguém mordendo. No segundo tempo ninguém mordia. Ninguém tinha capacidade de morder. Aí você ia desencaixando e desencaixa pra lá, desencaixa pra cá, gera espaço. E uma tabela simples por dentro é facilmente feita, não por erros individuais, por erro, na minha visão, da comissão técnica, que deveria ter percebido que os jogadores não estavam em condições de fazer essa marcação-pressão mais e mudado, dado um gás novo pro time. Não fez isso, ficou fácil pro Vasco empatar. E o Vasco poderia ter virado até antes, tá? Porque o Vasco segue bem. E aí, o João Martins faz 2 alterações, que assim, algumas alterações, eu vou colocar todas aqui. Algumas alterações que eu não considero ruins. Não considero ruins. Mas ele fez o que eu sempre critico aqui nas nossas lives, que é o quê? Você achar que você tá jogando videogame. Futebol não é videogame, cara. Você não pode simplesmente inventar um monte de coisa ao mesmo tempo. Primeiro ele tira o Felipe Anderson e bota o Alan. Eu não lembro se foi o Felipe Anderson direto, né? Tirou o Felipe Anderson e botou o Alan. Inverteu o Arias aqui, certo? O Arias foi pra esquerda. Aí entra o Luigi no lugar do Flaco Lopes. Fazia sentido, tá? Eu sei que vocês não gostam do Luigi, mas o Flaco Lopes tava cansado, mano. Já tava puxando a perna. Então fazia sentido a entrada do Luigi. Ele coloca o Evangelista no lugar do Sosa e ele coloca o Giai no lugar do Kelvin. O Giai para marcar, o Alan aqui para fazer essa segunda linha. O Evangelista obviamente não foi o centroavante, porque ele baixou como um volante aqui no lugar do Andrés e o Andrés foi pro ataque, cara. O Andrés foi pro ataque. Então, olha, e aí ele descaracteriza, porque o Andrés não sabe fazer essa função, o Evangelista ficou um pouco vendido, o Alan está na dele e o Giai, em tese, é um bom marcador. Mas aí que tá. O João Martins mudou o lado direito inteiro do Palmeiras. Ó, vou até separar. Giai, Alan, Evangelista e o Andrés, que não, o Andrés não jogou de meio, o Andrés jogou de dupla de ataque. Depois ele recuou. Depois, na hora que o Palmeiras precisava buscar o resultado. Mas nesse início ele estava de dupla de ataque com o Luigi. Olha só. Giai, Evangelista, Alan e Andrés. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Ricoville, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Ricoville, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Ele mudou o lado direito inteiro do Palmeiras. Inteiro. Depois ele até colocou o Arthur no lugar do Jefté, né? Posso colocar aqui, ó. Depois ele colocou o Arthur no lugar do Jefté, beleza. E quando ele faz essa alteração, imediatamente o Palmeiras toma a virada. Imediatamente. Foram em 2 janelas isso, tá? E por que o Palmeiras toma essa virada? Pra mim, muito claro. Não teve tempo pra encaixar. Não teve tempo pra encaixar. Olha o terceiro gol, como a bizarrice que é o terceiro gol não. O segundo gol, o terceiro do jogo, o segundo do Vasco. Olha a bizarrice que é. Vasco aqui saindo jogando. Ó, os 4 que eu separei. Ó os 4 que eu separei. Os 4 que eu separei. Andrés marcando o zagueiro, e tinha que ser ele mesmo, porque se ele é a dupla de ataque, é ele quem tem que marcar. O Alan sobe uma pressão desnecessária. O Alan não tinha que subir essa pressão. Esse zagueiro, Robert Renan, é do atacante, que nesse momento era o Andrés. O Alan sobe uma pressão desnecessária. E aqui eu marquei o Evangelista, que não entendi o porquê também. Ele estava simplesmente ocupando um espaço ali sem marcar ninguém. Olha como o André está fazendo uma pressão fofa, porque ele já estava cansado. O Alan sobe uma pressão desnecessária. Pô, baixa aqui, irmão. Baixa aqui. Deixa pro Andrés. Se o Andrés não conseguir, quando o cara for pra cima de você, você vai nele. Não sobe uma pressão aqui descoordenada, mano. Não sobe uma pressão aqui descoordenada. E aí o Evangelista tá meio que numa cobertura do Alan, ao invés de marcar um dos jogadores que estão aqui atacando essa última linha. Porque o Giai tá marcando 2. O Evangelista largou e o Giai tá marcando 2. Olha como tá tudo errado. E substituições que tinha acabado de acontecer. Andrés tendo que marcar a saída de bola, não é a dele.
Alan subiu uma pressão descoordenada. Evangelista na cobertura errada. O Giai tendo que marcar 2. Tudo errado. Tudo errado. Absolutamente tudo errado. E aí olha como fica fácil, porque o Evangelista tá sem função. Aqui, ó. Nesse momento que o Giai salta no jogador da bola, ele tinha que saltar em alguém. O Giai não tem culpa aqui. Ele tem que saltar em alguém. Mas aí, ó, o jogador aqui do Vasco, que eu não lembro, acho que era o próprio Cuiabano, né? Ele já rompeu a linha do Palmeiras, porque o Evangelista agora percebe que precisa correr pra trás, porque ele já abandonou lá no começo. E aí, ó, a jogada é uma sucessão de erros, ó. Aí, Palmeiras correndo todo pra trás, os caras fazendo diagonal, e gol dos caras num desencaixe bizonho da defesa do Palmeiras. Os 4 jogadores que entraram, aliás, os 4 jogadores que entraram não, porque o Andrés não entrou, mas os 4 jogadores que mudaram de posição ou entraram no jogo nesse momento, o lado direito inteiro mudado do Palmeiras, simplesmente tomou o gol da virada. E aí o Palmeiras, que depois tentou jogar, tentou criar alguma coisa ou outra, cruzou uma bola ou outra na área, o Alan perdeu um gol em cima do goleiro, o Léo Jardim pegou, e aí o Palmeiras não teve força. Resumo do jogo, pra mim um jogo que era de se esperar que ia ser difícil, muita gente achou que ia ser fácil, mas era óbvio que ia ser difícil. O Vasco tá bem fisicamente, o Palmeiras tá mal fisicamente. O cenário do jogo, o Palmeiras começar bem, jogando bem, até jogando ok ali, e no segundo tempo cair fisicamente, também era previsível. Então quando o Palmeiras, no seu auge físico, que é o primeiro tempo, abre o placar, volta pro segundo tempo, obviamente para tomar uma certa pressão, tem que fechar a casinha, mano. Não tá bem fisicamente, fecha a casinha. E aí o Palmeiras ficou nessa de querer pressionar alto, pressão descoordenada, os caras mal fisicamente, o funil ali na entrada da área muito mal protegido pelo Palmeiras, que já protege mal quando tá descansado. Imagina com os caras cansados. E aí o Vasco virou o jogo. E é isso aí, mano. Quero saber a opinião de vocês. Pra quem tá vendo esse corte aqui da análise, deixa sua opinião. Deixa o like, deixa o hype, tem vídeos de análise todos os dias, tem conteúdos todos os dias aqui no meu canal e eu vou seguir com a rapaziada aqui na live. Tamo junto, avante palestra.